Olha, de verdade, eu entendo se você, depois de assistir aos primeiros 6 ou 7 episódios da temporada de estreia de Agents of S.H.I.E.L.D., resolveu abandonar a série, que chegou fazendo um puta barulho por colocar na TV toda semana aquele tal de universo cinematográfico da Marvel, numa história que pretendia ser sobre pessoas normais, protagonizada pelo até então falecido agente Coulson, o filho de Cole, e criada por Joss Whedon. Parecia mesmo a coisa certa a ser feita naquele momento. Maria Hill, Lady Sif, Nick Fury, um monte de gente deu ar de suas graças na série, que até chegou a inventar de ter cenas pós-créditos. Todo esse lance de crossovers e universo coeso parecia ser a grande coisa da série. Obviamente não era. Personagens vindo do cinema pra TV e histórias se cruzando eram, na verdade, a única coisa que aquela série tinha de interessante. Mas aí Capitão América, Soldado Invernal estreou, acabou com a S.H.I.E.L.D., revelou a infiltração da Hydra e Agents of S.H.I.E.L.D. não tinha mais como ser apenas e tão somente uma série sobre pessoas normais num universo com semideuses, monstros verdes gigantes e conspirações globais. Making Friends and Influencing People, o terceiro episódio da segunda temporada, é um marco dessa mudança de rumos. Depois de quase não ser renovado e uma correria para encaixar a série na situação em que se encontrava o universo Marvel naquele momento, foi em outubro de 2014 que Agents of S.H.I.E.L.D. mostrou seu real potencial. Leopold Fitz deixou de ser apenas aquele nerd alívio cômico para se transformar no personagem mais interessante de toda a série, o que, aliás, me lembra que Ian de Castellanos já tá merecendo ao menos uma indicação ao Emmy. O Ward começou a reconhecer suas cagadas e, com seu relacionamento com o próprio Fitz e a personagem outrora conhecida como Sky, passou a ter muito mais camadas que foram bastante bem explicadas dali pra frente. Bem até demais, eu diria, porque mataram o cara umas 800 vezes e ele continua voltando. Isso ou Brett Dalton garantiu um belo de contrato, porque, né? Falando na personagem outrora conhecida como Sky, ela começou ali a receber um treinamento mais claro de agente da S.H.I.E.L.D., ao mesmo tempo em que descobriu que o seu pai estava vivo e, óbvio, era só uma questão de tempo até encontrá-lo. O Coulson assumiu de uma vez por todas, inclusive para ele mesmo, o papel de diretor da S.H.I.E.L.D. Enfim, a série foi lá na outra rede social e mudou seu status para solteira, assumindo também para o mundo que, enquanto fazia sim parte do universo cinematográfico da Marvel, não dependia mais dele para existir. We're done here. Tudo isso é resultado do chamado desenvolvimento de personagens, algo importante demais em qualquer tipo de história, especialmente as seriadas. Quem começou a série, filme, livro, não pode ser quem termina. Em alguns casos, até que literalmente, já que com o surgimento dos Inumanos em Agents of S.H.I.E.L.D., personagens como a garota do vestido florido se tornaram a Portia Porcupine de nossa turma, e toda aquela coisa de pessoas normais não existia e nem tinha mais como existir. Claro, a série escorregou bastante ainda, especialmente na época de Vingadores, Era de Ultron, ou depois daqueles sensacionais episódios passados no Planeta Azul da terceira temporada, quando voltou a se envolver demais com o que acontecia no cinema e não sabia se entregava novamente àquela vida ou seguia seu próprio caminho. Só que as coisas mudaram. Não só a Guerra Civil foi um outro marco para aquele universo, dentro e fora dele, como a treta entre Kevin Feige e Ike Perlmutter, dois chefões da Marvel, chegou ao seu ápice, com o Mickey Mouse fazendo com que os dois respondessem diretamente a ele e criando uma divisão muito mais clara entre Marvel Television e Marvel Studios. E então vivemos num mundo em que, enquanto nos preparamos para assistir a tal série dos Inumanos, que vai estrear nos cinemas IMAX de todo o mundo antes da TV, tivemos uma temporada perfeita de Agents of S.H.I.E.L.D. Sim, eu disse isso e repito para deixar claro, a quarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. é perfeita. O primeiro e principal motivo é a divisão em pods, uma palavra que eu não encontrei outra tradução melhor do que vagem ou casulo e que, embora até que funcionasse por aqui, eu preferi chamar de arcos mesmo. Ghost Rider e LMD, os dois primeiros, serviram para introduzir no universo Marvel o sobrenatural meses antes e muito mais interessantemente do que Doutor Estranho e os modelos de vida artificiais, de uma maneira que um não seria possível sem o outro. Mais do que isso, com cerca de 4 episódios para cada arco, era realmente impossível que a história conseguisse se arrastar, só se esforçassem muito, cagassem muito no que estão fazendo. Não havia os chamados fillers e nem corríamos o risco de esperar por algum tipo de grande revelação. Acompanhávamos a série meio que em tempo real, sofrendo junto com os personagens, descobrindo os segredos junto com eles, exigindo as mesmas respostas. Agents of S.H.I.E.L.D. conseguiu, assim, se focar na história específica do Whatever Fantasma ou da Aida, enquanto continuava a mostrar os problemas que a S.H.I.E.L.D. enfrentava, especialmente por conta dos Inumanos.
Aí veio o terceiro arco, Agents of Hydra, que, enquanto servia como um what if para aquele mundo, mostrando uma realidade alternativa e virtual na qual a Agent May não matou a minazinha no Bahrein e é a Hydra que manda, mostrou que a série está mais alinhada ao universo dos quadrinhos, fazendo mais ou menos o que Secret Empire fazia no momento em que eu produzia esse vídeo. Ainda contando a história iniciada em Ghost Rider e continuada em LMD, Agents of Hydra passou a servir de espelho para o mundo real. Esse mesmo em que eu e você existimos. All the Madam's Men, o 19º episódio da temporada, escancara essa relação e mostrar logo de cara o Bakshi Report, um programa de TV muito parecido com algo que os americanos, especialmente, assistem todos os dias. No tal programa, Sunil Bakshi, falando sobre justiça, reporta um ataque terrorista perpetrado pela resistência a um centro da Hydra, no qual Jeffrey Mace, o Patriota, morreu. Isso enquanto na tela aparece notícia de que uma estudante foi presa por esconder um inumano no seu quarto e chamam John Garrett de American Hero, uma homenagem a Bill Paxton, morto no início do ano. Depois que a Madame Hydra é jogada do alto do Triskelion pela Daisy, o apresentador, seguindo ordens do novo chefe da Hydra, ninguém menos que Leopold Fitz, vocifera sobre o perigo dos inumanos, aperta o start para uma caçada a Daisy Johnson e Gemma Simmons, invocando o dever civil dos cidadãos de bem, blá 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 blá. A essa altura eu acho que você já sabe disso, mas sempre que alguém falar algo sobre pessoas de bem e variações desse tipo, corre, meu amigo, que é cilada. Enfim, a questão toda é que, bom, a Resistência, como é chamada a SHIELD nesse mundo alternativo, pretendia resgatar um dos seus membros e algumas crianças inumanas e subversivas que sofriam lavagem cerebral naquele lugar. É a Agente May que, seguindo os protocolos da Hydra, ordena um ataque aéreo que acaba destruindo um dos prédios e, enfim, mata o Patriota. Se você não ligou o nome à pessoa, o título do episódio é uma referência a Todos os Homens do Presidente, filme de 1976 que conta a história de como Bob Woodward e Carl Bernstein, repórteres do Washington Post, descobriram os detalhes do escândalo de Watergate, que levaram à renúncia do presidente americano Richard Nixon, tudo baseado em fontes anônimas. Embora a referência mais óbvia aqui seja em relação a um presidente de um país tentando manter em silêncio pessoas que poderiam incriminá-los, trata-se mais da importância da mídia para a existência de uma democracia, já que, se não fosse a insistência dos dois repórteres, os esquemas de corrupção na Casa Branca teriam continuado e sabe-se lá o que poderia estar acontecendo hoje. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point... Por essas tais coincidências, esse episódio foi exibido na mesma semana em que Eduardo Batista, então técnico do Palmeiras, socou a mesa numa entrevista coletiva exigindo que fossem reveladas as fontes que contaram ao jornalista Juca Kfouri problemas de bastidores no clube. Sem fonte anônima, é literalmente impossível fazer jornalismo. E sem jornalismo, é literalmente impossível existir uma democracia. É exatamente isso que mostra Todos os Homens do Presidente e o que mostra All the Madam's Men em Agents of S.H.I.E.L.D. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. This footage was taken from the body cam of a high-level Hydra operative. Hydra used this enlightenment center to brainwash anyone who dared to question them. Jeffrey May saved these people, but Hydra was willing to kill them just to maintain their lie. Once you see this footage, the truth is undeniable. Hydra doesn't think we're smart enough to know when we're being fed alternative facts, to keep us afraid, to keep them in power. Remember, there are more of us than there are of them. And now that we know the truth, we have a choice to make. We all have the opportunity to be patriots. Will you take a stand? Are you going to hold them accountable? It's taken me a while to understand that. For years, I was just a face in the crowd, a history teacher who spread Hydra's lies. They seemed too imposing for any one person to fight. But now, I'm choosing to stand up, to become a part of something bigger. I really do believe that together we can accomplish anything. Because the truth is, I'm not just a history teacher. My name is Phil Coulson, and I'm an agent of S.H.I.E.L.D. Fora do framework, Agents of S.H.I.E.L.D. fez questão de que todos os personagens tenham os acontecimentos da outra vida bem guardados na memória. Uma decisão que ajuda naquela coisa de desenvolvimento de personagens que eu falei anteriormente. Agora, além de tudo, eles vão precisar lidar com eles mesmos, especialmente Leopold Fitz, sempre ele. Já disse aqui que ele tá merecendo uma indicação pelo menos ao Emmy?
Aliás, quem merece, se não uma indicação, uma menção honrosa, é Mallory Jansen, que viveu a Aida / Madame Hydra / Ofélia. É um exercício muito legal você perceber quão solta ela fica depois de se tornar uma pessoa real e o quão robótica ela era quando, bom, era um robô mesmo. E o filho de Cole, que de simples agente do Quartel-General Supremo de Espionagem Internacional e Divisão de Execução da Lei, morreu, ressuscitou, virou diretor, professor de história, fabricante artesanal de sabonetes e sei lá o que fantasma, ainda que por alguns segundos. É esse tipo de coisa que prende qualquer atenção. É esse tipo de coisa que faz uma série ser uma boa série. É esse tipo de coisa que está fazendo Agents of S.H.I.E.L.D. a melhor coisa da Marvel sendo exibida numa tela neste momento. Esse tipo de coisa e imagens como essa, do Black Cat Fantasma e a Daisy, que, vamos nos lembrar, era só uma hacktivista que vivia numa van lá no começo. Missed it, didn't I? You two together and we missed it. Damn. Come on, we gotta go. Come on. Por mais que Agents of S.H.I.E.L.D. tenha decepcionado em seu início e engasgado um pouco pelo caminho, especialmente em seu terceiro ano, a série conseguiu se encontrar com todo o seu potencial de contar uma história interessante, entreter e ser uma peça importante da cultura pop no mundo em que vivemos em 2017. A quinta temporada só está em 2018, depois da série dos Inumanos, e aparentemente seguiremos junto com o resto do MCU para o espaço, o que pode significar para a série um tal de Agents of S.W.O.R.D. Eu já nem me preocupo mais, porque se esse quarto ano serviu para algo, foi para mostrar que sim, é possível conviver com o cinema sem que a vida de um atrapalhe a de outro, exatamente como deveria ser sempre em todos os níveis. Mas, principalmente, aprendemos com essa temporada perfeita que se você quer uma série realmente boa da Marvel, com super-heróis, lutinhas, esse tipo de coisa que se vê em histórias em quadrinhos, você deveria assistir a Agents of S.H.I.E.L.D. Isso e que boas histórias não precisam de 13 episódios para serem contadas. Aproveita a sua banda larga, vai pro Netflix e retoma a série de onde você parou. Ou começa a assistir, sei lá. Não é como se no Netflix você fosse encontrar uma série da Marvel muito melhor que essa mesmo.